assim, Gilbert, se tu me permites, olha o que eu tenho aqui, ó. Se tu me permite, Gilbert, eu quero fazer assim, ó, 5 perguntas para bolsonaristas, tá? Especialmente para bolsonaristas que foram à Paulista no domingo. Me permite, Gilbert, tomar essa liberdade? Espera aí, deixa eu abrir aqui para eu responder. Cara, você manda, companheiro. E essas questões são importantíssimas. Eu tenho certeza que vai vir coisa muito boa para a nossa reflexão. Fique à vontade, querido companheiro. Especialmente assim, né, Gilbert? Quero abrir, então, preliminarmente, as 5 perguntas. A gente que é advogado gosta muito disso, né, Gilbert? Preliminarmente, né? Então, assim, preliminarmente, Gilbert, tu já deve ter debatido aqui na segunda e na terça, e eu acho que até que é uma questão irrelevante, assim, quantos tinham na Paulista, né? Acho que tanto faz, se tiver 2 milhões, 3 milhões, não muda nada, né? Não muda nada, porque o Bolsonaro continua sendo investigado e será processado e condenado e preso, né? Não só ele, como outros que estavam ali no palquinho montado, né? Mas assim, Gilbert, eu acho que foi muito forçado. O número da PM eu nem vou comentar, né, Gilbert? Nem vou comentar. Mas assim, o número que saiu aí de 180 mil, eu acho que foi bem assim, jogado para cima, né? Porque 3 quarteirões da Paulista, Gilbert, é algo em torno de 50 mil pessoas, tá? 3 quarteirões. Se chegar a 50 mil. E eu acho que é muita gente, tá, Gilbert? É muita gente. Eu vinha falando aqui no programa que ia ter 10 mil e eu já acharia muita gente. 10 mil. 50 mil, 180 mil é gente demais. Então, o primeiro ponto é esse. Eles reuniram muita gente na Paulista, sim. Esse é um primeiro ponto preliminar, né? Mas vamos às perguntas, tá, Gilbert? A primeira, que eu acho que é, sim, a mais importante delas, é assim, bolsonaristas em geral, especialmente quem foi a Paulista. Entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, qual a obra foi inaugurada no Brasil ou qual política pública foi criada pelo governo da República Federativa do Brasil neste período de governo de Bolsonaro? Acho que essa é uma pergunta fundamental, né, Gilberto? Se tu vai a uma manifestação, tu tem que saber o que foi feito no país, no Brasil, o que melhorou, o que piorou, qual foi a inflação deste período, quantos investimentos estrangeiros entraram no país, qual foi o PIB, que eu não acho que é um índice de medição adequado, crescimento de PIB, se fala muito em crescimento de PIB, né? O do primeiro ano do governo Lula foi muito maior do que a média do Bolsonaro. Bolsonaro teve uma média, Bolsonaro e Paulo Guedes tiveram uma média de 1% de PIB, crescimento de PIB. Ah, mas tinha pandemia e tal. Teve país que enfrentou a pandemia e tem média de 3% do PIB. E o governo Lula, no primeiro ano, já entrou com 3%, ou seja, triplicou a média do governo Bolsonaro. Então, assim, essa é a primeira pergunta. O que o governo Bolsonaro fez de positivo para o Brasil? Tá? Segunda pergunta. O pessoal que foi ao evento, Gilbert, será que deu uma olhadinha na ficha corrida de quem ia estar no palco? Na ficha corrida que eu digo no BO policial, né? Será que o pessoal deu uma examinada, assim, no BO policial de quem ia estar lá em cima daquele palco, Gilbert? Porque, assim, investigação e condenação por tentativa de golpe é só um dos crimes, né, Gilbert? A gente tem ali sonegação, tem rachadinha, que na realidade rachadinha é peculato, né? É corrupção passiva. A gente tem uma série de crimes potencialmente praticados e alguns até condenados já, né, Gilbert? Que estavam ali em cima do palco.
Então, assim, uma coisa que eu notei, né, Gilbert, dentro dessa segunda pergunta aqui da ficha corrida, a corrupção saiu da pauta, né, da manifestação. Ninguém ali na Paulista falou em corrupção mais. A turminha ali da CBF, da camisa da CBF, quem estava lá no chão da Paulista, não vou nem dizer, quem estava lá em cima do palanque não falou em corrupção mais. E quem estava no chão também não falou, né, Gilbert? Que engraçado, a corrupção saiu da pauta. Não convidaram o super-herói Sérgio Moro para estar lá no palanque? Engraçado, esse ponto é legal, né? Interessante da gente refletir. Pergunta número 3, Gilbert. Um dado que eu andei averiguando ali, que alguns canais trouxeram, é que uma pesquisa apontou que mais de 70% de quem estava lá, eu não me lembro o número redondo, mas era mais de 70% da turma que estava no chão da Paulista, tem nível superior, Gilbert. Tem nível superior. E aí a pergunta que eu quero fazer para essa turma, 70%, Gilbert, vamos trabalhar com esses 180 mil aí. Dá 120 mil, algo em torno de 120 mil, né? 70%. Eu sou meio ruim de matemática, mas é por aí, 120 mil, 130 mil graduados em nível superior. Então, a pergunta que eu quero fazer para essa turma é: o que vocês aprenderam na faculdade? Porque não é possível, sabe, Gilbert? Aquele papo que a gente tem que o brasileiro é ignorante, não tem cultura, que é um povo burro, para criminalizar o povão trabalhador. Tá, Gilbert? Eu fiquei feliz quando eu vi esse dado, que mais de 70% daqueles ignorantes que estavam na Paulista têm nível superior. Sabe? Porque são os ignorantes que criminalizam o povão e que tratam o povão trabalhador como aquele pessoal que recebe um salário mínimo, que não consegue completar o ensino médio porque tem que trabalhar. Alguns não conseguem nem terminar a 4ª série porque tem que cortar cana, tem que trabalhar. Esse povão trabalhador é chamado de ignorante por essa gente que estava lá na Paulista, defendendo corruptos e incompetentes serviçais dos interesses do capital que quebraram o Brasil. Mais de 70% tem nível superior, Gilbert. Então, essa pergunta aí fica para essa gente. O que vocês aprenderam nas faculdades que cursaram? 4ª pergunta, Gilbert, e essa eu acho bem importante. A bandeira de Israel, né? E aí, essa pergunta foi respondida naquele vídeo que viralizou aí das tiazinhas, né, Gilbert? A bandeira de Israel. O que vocês fazem usando a bandeira de Israel? E aí as tiazinhas responderam, né? Somos católicas, né? E contra o comunismo. E aí, Gilbert, eu não sou assim de teologia, não sou de religião, não entendo nada, mas assim, o meu filho de 4 anos de idade sabe que Israel não é um país católico, né? Pelo contrário, né? E assim, comunismo no mundo não existiu ainda, Gilbert. Nem Cuba, nem a União Soviética eram países comunistas. São países socialistas vivendo uma fase de transição ao comunismo. Uma fase de transição muito inicial, digamos assim, que a gente tem em Cuba, por exemplo, na China. Enfim, a bandeira de Israel, Gilbert, é um símbolo da ignorância dessa gente, da ignorância completa. E mais, Gilbert, o fato da presença maciça da bandeira de Israel lá na Paulista revela não só que Lula estava certo, mas que a fala de Lula sobre Israel e sobre a questão palestina foi genial.
porque Lula empurrou toda a extrema-direita brasileira a esta posição vergonhosa de defender um governo genocida e que pratica as piores atrocidades no mundo. É isso que a extrema-direita brasileira está grudada hoje, é a única pauta da extrema-direita brasileira hoje. Última pergunta, Gilbert, já desculpa aqui pelo tempo, estou vendo que estou quase 10 minutos falando aqui. É a pergunta fundamental, né? A última é bem rápida, né, Gilbert? O que vocês foram fazer na Avenida Paulista, senhores e senhoras? Genial. Genial, querido Portinho. Genial. É interessante a gente lembrar o esquema de corrupção com dinheiro público chamado de rachadinha, a compra de 107 imóveis, parte deles adquiridos com dinheiro vivo, a defesa do golpe civil-militar de 64, a ditadura militar, a defesa do Ustra como ídolo, amigo e defensor de milicianos, o ataque covarde à deputada Maria do Rosário, o ataque covarde a jornalistas, 708 mil brasileiros e brasileiras que morreram na pandemia da Covid-19, o roubo das joias, as barras de ouro do MEC, a tentativa de corrupção com a compra da vacina Covaxin, 89 mil reais em cheques na conta da Michelle, ataques frequentes ao sistema eleitoral e à democracia, fraudes em cartão de vacinação, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, para citar apenas uma parte dos crimes desse delinquente. Gilbert, o pior crime, na minha opinião, deste desgoverno do golpista Temer e do inelegível. 33 milhões de brasileiros vivendo na linha da fome, revirando lixeira para se alimentar e buscar comida para os seus filhos. Esse é o pior crime dessas duas figuras, na minha opinião. Exatamente. Muito bom mesmo. E para coroar, olha, eu não queria colocar a participação da galera, porque a gente queria deixar para fazer um corte nessa fala, mas todo mundo aqui participando, tem alguns que são contra, normal, fique por aí, não saiam, né? Mas a galera que sempre acompanha os dois canais estava aqui aplaudindo e complementando, né? Colocando as opiniões, né? Aplaudindo, colocando uma frase interessante que ajuda no debate, né? Muita coisa boa foi escrita aqui, já que a gente vai destacar alguns pontos, tá bom? Já.